Se eu tivesse que definir a Casey com uma palavra, seria geradora. Porque depois que eu conheci a Casey, ela foi essa pessoa que foi concebendo todos os sonhos que Deus foi gerando em mim. E é interessante isso, essa característica nela, porque ela não apenas gerou, concebeu, como ela reforçou isso em mim, me encorajou. Eu recordo que quando eu tive a palavra de falar com ela, quando Deus me disse que precisava falar com ela, quando eu a vi pela primeira vez, eu fui para o Senhor, perguntar para Deus se era isso que Ele tinha para mim. E aí Deus me disse, não falou nada no primeiro momento. E aí eu fiquei meio que assustado, porque ela me chamou a atenção no domingo na igreja. E depois eu fui para Deus, aí Deus confirmou, disse, não, é ela, não tenha medo. E eu fiquei muito empolgado quando eu disse, mas será que o Senhor tem isso para mim? Será que Deus tem isso para fazer na minha vida? E quando então Deus disse que sim, é interessante que Deus disse que não era a hora de eu falar com ela, que eu deveria esperar o tempo certo para falar com ela. E esse esperar foi incrível, porque a Casey, sem ela saber, ela gerou em mim, ela foi gerando em mim esse amor, essa confiança por Deus. Porque é interessante que nesse tempo eu ministrava no Ministério de Louvor, eu tocava percussão, e ela sempre sentava bem na frente lá na igreja. Então ela sempre olhava para o Ministério de Louvor. E eu tinha a impressão que ela estava olhando para mim. Por que eu tinha a impressão? Porque na realidade, depois que a gente se conhecer e tudo mais, ela confessou que ela olhava para outra pessoa. Eu disse, mas era interessante porque eu achava que era algo a mais, era muito para mim. Por quê? A minha história, qual é a minha história? Eu nasci num lar evangélico, os meus pais foram evangélicos, eu nasci nesse ambiente, então foi um ambiente de muita graça. Mas mesmo eu ter nascido nesse ambiente, os meus pais eram disfuncionais porque passavam o maior tempo fora. E eu acabei sofrendo um abuso com 6 anos de idade de um parente bem próximo. E a partir desse abuso, todo um sistema, uma consequência aconteceu. Eu desenvolvi problemas na área da imoralidade sexual, me tornei um viciado em pornografia e masturbação, esse era o meu grande vício. Eu passei aí anos e anos na igreja, tocando, cantando, pregando, inclusive, mas com essa área minha ali aberta, essa lacuna. Eu tentava repor ela com a religiosidade, então eu tentava fazer coisas para Deus para tentar compensar isso. Então eu coloquei algo dentro da minha cabeça. Então eu tinha saído de uma denominação, fui para outra, e nessa denominação eu comecei então a crescer, desenvolver, eu comecei a liderar, comecei a me destacar pelo talento que eu tinha, mas isso era tudo religiosidade. Eu tentava fazer o meu máximo para poder compensar esse lado. E aí eu conheci uma pessoa lá, e eu comecei a gerar na minha mente, poxa, quando eu casar, então, eu vou curar isso aí, eu vou resolver isso quando eu casar. O casamento vai dar resposta para isso. E infelizmente, ou felizmente, eu casei com essa mentalidade, só que a pessoa do outro lado não sabia. E quando chegou no casamento, ao invés disso passar por um processo de diluição, isso ter terminado, apesar de eu achava que no casamento isso ia baixar, isso ia acabar. Pelo contrário, o casamento trouxe essa desordem acentuadamente. E eu fui entendendo que o casamento é algo legítimo. Então, toda a legitimidade vai colocar em evidência toda a ilegalidade, tudo que é ilegítimo. Acabou em divórcio, foi a consequência desse pecado foi o divórcio. E como consequência do divórcio, veio toda uma consequência moral, espiritual, financeira, social. Quando eu retorno, então, para a igreja, eu encontro um quadro todo na igreja, de rejeição da minha pessoa, por conta do divórcio. Então eu não fui aceito. Uma das palavras que eu tinha recebido era de um pastor muito amigo meu, tinha me dito que, olha, a ordem aqui é te expulsar, você não tem vez. Então
foi algo muito difícil para mim passar. Então eu fui para o fundo do poço. E então eu retornei, então eu fui orar e conversei com esse pastor amigo meu, disse, olha, eu queria a tua bênção, eu queria voltar então para a igreja que eu era, eu queria recomeçar ali a vida. Ele disse, ó, José, vai, porque aqui você não vai ter futuro, eu vou ser bem sincero com você, a ordem que foi dada é que ninguém abrisse porta nenhuma, que você está muito mal, essa questão do divórcio não caiu legal e tudo mais. Aí eu disse, não, tudo bem, eu entendo, respeito, queria só a bênção. Aí eu voltei para a igreja, aí lá eu voltei, comecei a congregar com esse pastor amigo meu, que hoje é meu pastor. Ele me recebeu de volta, né, me deu uma chance de voltar a ministrar, eu comecei a ministrar, e eu tinha colocado no meu coração que era apenas eu queria ir para o céu. Eu disse, não, Deus, agora em diante eu quero só realmente ter a minha vida santa, quero andar com o Senhor, eu só quero ir para o céu, não quero mais nada. E eu tinha colocado isso no meu coração, e quando então, num domingo eu a vi, meu coração despertou, eu te confesso que no primeiro momento eu passei assim, não, essa coisa do meu coração, isso não é uma pessoa bonita, isso é algo que eu estou imaginando, mas eu não tenho mais direito a isso. Isso não faz parte mais da minha vida. Essa oportunidade eu não vou ter mais, isso aí eu já errei, eu não posso errar de novo e eu nem quero começar isso de novo. Mas Deus começou então a falar comigo, não, mas eu tenho algo novo para ti. Eu disse, não, mas eu não quero. E foi um ano, na verdade. Eu digo que Deus levou um ano para me convencer que ele tinha algo novamente nesse sentido para mim, porque eu desacreditava, não porque eu não acreditava mais no casamento, não porque eu não acreditava mais no amor, é porque eu me via como uma pessoa frustrada nessa área. E Deus então começou a falar, mas eu quero restaurar isso, eu quero começar isso. E quando eu conheci a Casey, né, assim, eu fui, me declarei para ela, né, depois de um ano Deus disse, olha, você pode ir lá, pode falar com ela, eu estou te dando essa bênção, e eu fui e falei com ela então. Disse, olha, faz um ano que eu olho para você, faz um ano que eu oro por você, sentimento só tem crescido, e Deus me deu uma direção e eu vim aqui falar com você. E aí, você quer casar comigo, né? Ela disse, como assim casar contigo, né? Nem te conheço, não sei nem quem tu é, de onde tu vem. Aí eu falei, não, mas eu conheço você, eu sei que seu nome é Casey. Aí eu fui falando tudo, ela ficou assustada. Ela disse, olha, me dá o teu número e vamos ver. E aí ela tinha feito um propósito com Deus há um tempo atrás, né? Um mês antes ela tinha feito um propósito com Deus que ela ia mais tocar essa questão de casamento porque ela estava interessada em uma outra pessoa e Deus disse que não era essa pessoa, ela precisava esperar. Ela disse, Deus, então saber de uma coisa, eu vou esperar e eu vou viver o reino. E então ela entrou de cabeça no reino e aí ela começou então realmente a se encontrar em Deus, passar por um processo de cura interior, libertação intensa, foi se descobrindo, conhecendo toda a dimensão do reino de Deus. E em junho Deus falou com ela, filha, agora bora tratar daquilo. Ela, o que, Deus? Vamos falar sobre o casamento? Ela disse, agora eu não quero. Agora eu estou bem, eu estou sozinha, eu estou tranquila, estou curada, estou vivendo o reino. Agora eu não quero mais isso. Deus disse, mas eu quero. Ela disse, não, mas eu não quero, mas eu tenho algo para ti. Ela disse, tá bom, então o que o senhor quer? Eu quero que você faça uma lista de como você quer o seu esposo. Ela disse, não acredito nisso, tem que fazer lista, isso não existe. Não, eu vou te ajudar. Então Deus, ela foi feito. Ela fez a lista, colocou dentro do papel de presente e disse, meu esposo vai ser assim. E jogou lá no fundo da gaveta. Esqueceu disso. E quando eu fui e falei com ela, é interessante que o Espírito Santo lembrou ela daquele presente. E ela foi lá, abriu e disse, não, mas não está compatível. Porque ela estava olhando com os olhos naturais, ela não estava entendendo. E nesse processo da gente se conhecer, numa segunda-feira, ela fez uma pergunta para mim, perguntou, você tem filho? Sabe aquelas respostas que tu dás assim, que tu não queres dar, já saiu? Eu disse, não, mas eu já fui casado. Ela, coçou a cabeça. Eu disse, olha, não, mas fique tranquilo, eu sei que a gente recebe um estigma sobre isso, né? Eu sei que a igreja acabou colocando um rótulo, fica difícil das pessoas entenderem, mas se você me der uma oportunidade, eu quero te explicar o que foi que aconteceu. E ela disse com ela mesma, agora eu já sei, vou enrolar esse menino 3 meses, dar um chute nele, vou dizer que não é de Deus. Então ela saiu dessa conversa, desse diálogo, decidindo fazer isso. E no dia seguinte, ela vinha muito tranquilo para a igreja, a gente ensaiava dia de terça, ela tinha um culto que ela ministrava lá também, junto com o pastor, e Deus fez uma pergunta para ela, Casey, onde é que está teu coração? Ela disse, meu coração está no reino, eu amo o reino do Senhor. Aí Deus disse, eu estou te dando Josué, para você viver o reino com ele. E ela então começou a chorar, e ela
Disse, olha Deus, eu não entendo, mas eu vou dizer sim. E foi muito interessante, porque na terça-feira, quando Deus falou isso para ela, então na quarta ela disse, olha, eu queria falar com você, a gente conversou. Então a gente começou a orar junto e em uma semana Deus foi confirmando as coisas. Na quarta-feira dessa semana Deus disse, nunca menospreze o pequeno começo. Na quinta-feira Deus deu uma palavra muito forte para a gente, que foi o Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas se farão com alegria. Na sexta-feira eu estava muito feliz, muito empolgado, nós estávamos fazendo um processo de jejum. Deus disse, você está muito feliz, José? Eu disse, estou muito feliz, estou muito contente. Pois é, você sabe que eu não construo nada sobre mentira. Eu só construo sobre alicerces que eu mesmo edifiquei. Eu tinha entendido claramente o que Deus estava me falando. Eu disse, em nome de Jesus, te repreende, Satanás. Você não vai roubar a minha bênção. Deus disse, você sabe que sou eu que estou falando contigo. Eu sabia, comecei na luta na sexta-feira de manhã com Deus. Não posso falar. Porque quando Deus me falou isso, Ele estava me dizendo, você precisa falar toda a sua história para Deus. Ela precisa escolher na verdade. Eu sabia que era difícil, e aí foi uma luta tão difícil, aí eu dobrei, foi uma das orações mais difíceis que eu fiz. Dobrei meu joelho, porque eu estava muito encantado com a pessoa que ela era, linda como ela era, mas pela pessoa de Deus, o que me encantava muito na Case, essa pessoa de Deus, de adoração, ela é intensa em Deus, ela é uma mulher intensa em Deus, e ela sempre deixou transpirar isso. Eu olhava para ela, quando ela estava adorando, aquilo me encantava, me motivava a buscar o Senhor. Eu me sentia muito motivado em ter Deus, me relacionando com Deus por conta dela. E Deus estava me falando sobre isso. E eu sabia que era uma escolha difícil, mas eu orei e disse, olha Senhor, ainda que eu perca a Case, eu prefiro perder do que perder o Senhor. Estou disposto a perder. E eu fui conversar com ela no sábado, e quando a gente conversou no sábado, eu contei toda a minha história para ela. Inclusive, eu falei para ela que quando essa igreja não me aceitou mais, antes de eu sair da igreja, antes de eu ir para essa outra, esse processo eu passei um ano desviado. E aí eu sempre nasci no evangélico e nunca conheci o mundo, fui tentar conhecer o mundo. E nisso aí eu enveredei na imoralidade sexual, que é o que a palavra de Deus fala, né? O porco volta para a lama e o cachorro volta a lamber o seu próprio vômito. Foi o que aconteceu, me enveredei, e numa dessas eu encontrei uma doença sexualmente transmissível, que não tem cura, que é o HPV. A medicina não tem cura. E eu tive que falar isso para ela. Inclusive, se você decidir casar comigo, você vai decidir casar com uma pessoa que tem essa doença. E aí eu falei toda a minha história de imoralidade, toda a história de problema com pornografia, como isso tinha destruído a minha vida, como isso tinha destruído um casamento, como isso tinha destruído meu ministério, tinha destruído a minha vida financeira. Eu estava assim, acabado com tudo. Não tinha nada, eu não tinha nada para oferecer para ela. Eu disse para ela, eu não tenho nada para te oferecer. A única coisa que eu posso te oferecer é que a gente vai viver no centro da vontade de Deus. Que eu decidi viver isso. Ela pegou nas minhas mãos, né, e olhou para mim. E com muita compaixão, ela disse, olha Josué, eu não te amo. Eu não sinto nada por ti. Nada, nenhum sentimento. Mas a partir de hoje, eu abro meu coração para Deus derramar por mim o amor por ti. A sua história é semelhante à minha. E ela, eu acredito na redenção da sua história. Eu não acredito que ela é capaz de nos separar. E ela pegou nas minhas mãos, ela disse, eu te recebo. E ainda que você fosse aidético, eu sabia que Deus tem poder de te curar. Eu te recebo assim. E isso foi algo assim tremendo, porque é como se Deus estivesse me dando... Deus me deu uma nova chance. Deus estava falando através dela, eu te perdoo.